Vamos retomar, então, o julgamento dos processos do período da tarde, do dia 25 de junho, a partir do item 426 de minha relatoria, recorrente é Tango Transportes. Um auto de infração de multa, artigo 107.11a do Decreto-Lei 3766, no valor de R$ 5.200, correspondente a R$ 100 por volume não manifestado encontrado a bordo de veículo transportador. Em 18/2/2005, em procedimento de conferência física de mercadoria destinada à exportação, constatou divergência na quantidade e modelos de pneus para trator da marca Pirelli manifestados. De acordo com a documentação apresentada, seriam exportados 309 volumes correspondentes a 304 pneus para ônibus ou caminhões e 5 pneus para tratores. Na conferência física, foi constatado que a carga existente no veículo transportador consistia em 99 volumes, assim apresentados: 57 pneus para trator e 42 pneus para caminhão, conforme o relatório. A fiscalização verificou que somente 5 pneus para trator estavam manifestados, além dos demais para caminhão. Dessa forma, lançou a multa devida pelos 52 volumes não manifestados contra a transportadora autuada. Em impugnação, alega que ocorreu um equívoco, a recorrente, que recorreu um equívoco ao ingressar no Porto Seco de Uruguaiana um caminhão de placa tal. Bom, a interessada declarou no manifesto que acompanhava a carga de 99 volumes, um CRT final 98, que se referia a outra carga que ainda se encontrava em seu terminal e constava de 309 volumes. O CRT correto era de número final 97, folha 53. Durante a conferência constatada a divergência, a transportadora solicitou a fiscalização ou ingresso, eu estou colocando entre aspas, do CRT correto, mas foi o mesmo indeferido, folha 56. A fiscalização lavrou auto de infração contra a exportadora, fundamentando no artigo 618.4 e contra a impugnante, com base no 107.11a do Decreto-Lei 3766, considerando 52 volumes como não manifestados. Não estou dizendo aqui que ele não está relatando que é no mesmo auto contra a exportadora e contra a transportadora. Houve 2 lançamentos. Não acho que isso aqui eu estou relatando o que a transportadora está se defendendo em impugnação ainda. Não há subsunção do fato à norma tributária. A penalidade prevista tem como corolário a importação e não a exportação, pois está ligada diretamente à penalidade de perdimento. E aí transcreve. Vamos aos itens relevantes ainda da impugnação. 5. A autuação foi feita contra a interessada, porém quem contratou o serviço de transporte internacional com a exportadora foi a empresa Tango Transporte S.A., CNPJ final 144. Protesta pelo princípio da autonomia dos estabelecimentos, afirmando que não tem relação jurídica com o fato tipificado. Foi promovida a denúncia espontânea no momento que ingressou com um veículo com 99 pneus em vez de ingressar com 309. Salienta que a responsabilidade pelas infrações, em princípio objetiva, admite também que seja subjetiva. A DRJ de Florianópolis julgou improcedente a impugnação do contribuinte. O acordo teve os seguintes fundamentos. Correta a identificação do sujeito passivo, pois que os documentos colacionados aos autos fazem coincidir o número do CNPJ e o endereço do estabelecimento autuado. Demonstrou com a transcrição do Decreto-Lei 3766 que a infração não se limita às operações de importação, mesmo porque a constatação deu-se no procedimento de trânsito aduaneiro.
afastou a denúncia espontânea, pois esta não se configura quando já iniciada qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, no caso, a conferência de carga entrada em regime de trânsito aduaneiro em recinto alfandegado que se sujeita às infrações. A infração é objetiva, conforme nos termos do artigo 94 do Decreto-Lei e 107 também, Decreto-Lei 3766. Quanto ao equívoco na troca do conhecimento de carga, não houve a constatação da existência de outro caminhão com carga trocada dentro da EAD, além de que não foram trazidos outros documentos que pudessem confirmar de forma indubitável o erro no encaminhamento dos veículos à fiscalização aduaneira. Ademais, haveria comprometimento na comprovação em momento posterior ao embarque para exportação das mercadorias, pois ameaçaria o controle aduaneiro de exportação. Por fim, no dispositivo do voto consta a ausência de provas irrefutáveis que amparasse o pleito da autuada. Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual reproduz os mesmos argumentos suscitados na impugnação. É o relatório. Posso ir para o voto? Conforme relatado acima, exige-se do transportador a multa prevista no 107.11a do 3766, em razão de falta de mercadoria manifestada em documentos de transporte e de comercialização, a nota fiscal e fatura, encontrada em veículo transportador no interior de recinto alfandegado submetida a procedimento de conferência física com fins à exportação. Cumpre explicitar que o transporte foi efetuado a partir do estabelecimento do exportador, Pirelli, em Santo André, São Paulo, com destino à unidade alfandegada de fronteira Uruguaiana, Rio Grande do Sul, para ali se submeter aos trâmites de exportação para a Argentina. Assim, ao que consta, a carga permaneceu em depósito do transportador até sua entrada na EAD para início dos procedimentos que visavam sua exportação ao exterior, munida dos documentos necessários. DDE, nota fiscal e CT, Conhecimento de Transporte Internacional Rodoviário, e o MIC-R. Frise-se que a carga entrada na EAD não estava submetida ao trânsito aduaneiro de exportação e nem liberada para a transposição de fronteira. Assim, nessa circunstância, a responsabilidade perante a Receita era do transportador. Consta que a carga tratava-se de pneus de fabricação Pirelli, com a declaração de 309 unidades e na verificação apurou-se 99, sendo 57 de trator, 5 manifestados, 52 não, e 42 pneus de caminhões ou ônibus manifestados. Dessa forma, havia 52 pneus não manifestados nos documentos de transporte em contradição com a Conferência Física de Exportação, o que levou a autoridade fiscal a aplicar a multa por mercadoria submetida à exportação não manifestada, além de sua apreensão em nome do contribuinte exportador Pirelli. As alegações da recorrente são de que houvera troca de documentos e que, na verdade, os documentos apresentados referiam-se a outro caminhão que se encontrava em seu estabelecimento, o que significa dizer que os documentos de carga física no interior do veículo seriam outros. Ocorre que tal alegação somente foi formalizada no dia 22 de fevereiro de 2005, e a conferência deu-se em 17 de 2 de 2005, 5 dias antes. Verifique-se também que a interessada não apresentou de imediato ou mesmo a destempo a documentação completa que ampararia a carga de 99 pneus para dirimir dúvidas e comprovar a eventual troca documental. Com essa introdução e contextualização fática, entendo que não há reparos no procedimento fiscal e nem na decisão recorrida, que manteve a autuação com fundamento de que não foram trazidos outros documentos que pudessem confirmar de forma indubitável o erro no encaminhamento dos veículos à fiscalização aduaneira. Para afastar todos os outros argumentos da recorrente, inclusive como razões complementares da principal matéria de mérito tratada acima, reproduzo no voto de decisão recorrida nos termos do que dispõe o 57 do RICARF, diante da ausência de novas razões de defesa capazes de alterar meu entendimento quanto à matéria. E aí eu transcrevo todo o voto da DRJ. Então, eu fiz aquele início, que foi até uma interpretação e trazendo argumentos novos. Assim é de se manter o lançamento diante da ausência de provas irrefutáveis que amparem o pleito da autuada.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário. Eu pesquisei, não encontrei qual foi o desfecho do auto de apreensão dos pneus em nome da Pirelli. Porque se naquele auto houvesse uma reforma da decisão, poderia se dizer, olha, a mercadoria que foi apreendida, aquela autuação não prevaleceu, mas não foi o caso. Então é isso. Conselheiro Elcio. Acompanho. Leonardo Andrade. Acompanho. Macedo. Acompanho. Pedro. Com o relator. Marcos. Acompanho. Laércio. Acompanho. E Márcio. Também estou acompanhando. Então, item 426, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Próximo. 427. Infraero. Ele é diferente dos outros dois. Os outros dois são iguais entre si. É um auto de infração lavrado para cobrança de multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria pela impossibilidade de sua apreensão face ao extravio da mercadoria enquanto depositada no Aeroporto Internacional de Campinas, Viracopos, sob a guarda da autuada. A Infraero foi a depositária da mercadoria recebida pelo importador Only Style. No procedimento especial aduaneiro instaurado pela autoridade fiscal, verificou-se a existência de mercadoria não declarada no documento de transporte AWB. Assim, ao quantificar a mercadoria para fins de lavratura do auto, em termos de apreensão e guarda, a autoridade fiscal constatou o extravio de parte da mercadoria que se encontrava sob a guarda e responsabilidade da Infraero. Consta do relatório de verificação e descrição dos fatos que no momento da lavratura do AITG, verificou-se que o volume de carga havia sido aberto por servidores da Infraero sem a devida solicitação ou autorização da aduana. As mercadorias extraviadas tratavam-se de 12 unidades de cartão de memória Sony. Diante dos fatos, e tendo em vista a responsabilidade da Infraero pela guarda de mercadoria depositada em seu recinto alfandegado, cujo extravio foi constatado, a autoridade fiscal impôs-lhe a aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro de mercadoria não localizada. Impugnado o auto de infração, a contribuinte alegou em sua defesa tão só a decisão proferida em processo análogo, final 2005-53, um acordo da DRJ de Florianópolis, em que configurara como autuada e que teve o lançamento julgado improcedente em razão da impossibilidade de aplicação de multa decorrente do perdimento contra sujeito passivo diferente daquele que seria o decretado perdimento. A DRJ de São Paulo julgou improcedente a impugnação. O fundamento é que a responsabilidade do depositário pelo extravio da mercadoria estrangeira constante de remessa postal internacional com falsa declaração de conteúdo, no caso tocante à sua quantidade, e o enquadramento legal, artigo 68, inciso 12, 15, parágrafo 1º, formulado com 591 e 593, todos do RA 2002, que reproduziram os feitos legais das matérias do 3766 e do 1455. Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual incrementa suas razões de defesa em relação à impugnação para aduzir que a mercadoria abandonada sujeita-se somente ao perdimento, e não à multa equivalente ao valor aduaneiro. Incabível a aplicação de multa a pessoa diferente da declarada no auto de infração em termo de apreensão e guarda. Inexigibilidade de multa para interposição de recurso voluntário. É o relatório. Pode ir ao voto? O que está em vermelho aqui é em relação a depósito prévio dos 30%, que não existe mais. Os argumentos de defesa do contribuinte constituem-se nas razões de decidir do acórdão da DRJ, conforme exposto no relatório deste voto, e que foram refutados da decisão de primeira instância deste processo. Então, ele diz lá, olha, qual é a defesa dele? Ele transcreveu esse voto da DRJ em que, naquele processo, dava
provimento. Ao meu ver, com razão, a decisão recorrida que manteve o lançamento e a exigência da multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria extraviada nas dependências do recinto alfandegado da Infraero. Os dois fundamentos da recorrente não se sustentam em face da legislação que trata a matéria. A mercadoria abandonada ou qualquer outra sujeita à aplicação da pena de perdimento que não for localizada ou consumida terá a pena convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro. E aí eu reproduzo o Decreto-Lei 1455, artigo 23, famoso, em que trata no parágrafo 3º da conversão. O 3766, quais são os casos de aplicação da pena de perdimento. Há duas, né? O segundo fundamento. Há duas. A mercadoria extraviada encontrava-se relacionada no termo de apreensão e guarda fiscal, apreendida em razão da constatação de infração considerada dano ao erário, ou seja, mercadoria não declarada em manifesto de carga e a declaração de importação recebida pelo destinatário da remessa postal, a qual permaneceu sob a guarda do depositário até a lavratura do auto de infração com fins da declaração de perdimento. A responsabilidade pelo depósito decorre da lei. Artigo 25, Decreto-Lei 1455, está aí reproduzido. A 3, terceiro fundamento. O depositário responde pela infração que deu causa, normalmente pelo extravio da mercadoria sob sua custódia, conforme artigo 95 do 3766 e também artigos 591 e 593 do RA. Estão aí reproduzidos, grafados o 593. A matéria aqui discutida foi objeto de decisões deste CARF no sentido de corroborar a aplicação da multa substitutiva do perdimento à mercadoria extraviada sob a guarda do depositário. Se não, vejamos. E aí eu venho trazendo todos os precedentes. O primeiro deles, claro, Miller Nonato Cavalcante Silva. Outro do Alexandre Kern, o outro mais antigo, e o último do Trevisan. Assim entendo pela procedência do auto de infração que aplicou a multa substitutiva do perdimento prevista no parágrafo 3º do artigo 23 do Decreto-Lei 1455 à mercadoria extraviada sob a guarda do depositário. Onde é disposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário. Elcio. Acompanho. Andrade. Acompanho. Macedo. Acompanho. Pedro. Te acompanho, presidente. Marcos. Acompanho. Mesmo com o voto do precedente do Miller. Laércio. Acompanho, acho que ele ficou em dúvida, presidente. Márcio. Acompanho. Okay. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Esse foi o 427. 428 e 429 também da Infraero são idênticos. Trata o presente processo o lançamento consubstancial de um auto de infração que constitui o crédito tributário no valor de 5.000, correspondente à multa por embaraço à fiscalização prevista no 107.4c. Conforme o relato da autoridade e demais documentos, apesar de a carga objeto de DSE, Declaração Simplificada de Exportação, haver sido parametrizada para o canal vermelho, o que implica conferência física e documental, a mesma foi entregue para embarque pela Infraero em 11/4/2005, sem se submeter a tais procedimentos. Bom, na impugnação, a Infraero diz os problemas que tinha lá no sistema deles. Eu trabalhei bem, é falho mesmo, mas isso não justifica. Diz que não houve intenção de prática dolosa. Em outros casos idênticos, o enquadramento legal se deu-se em outra capitulação, cuja multa seria R$ 103. A multa fere princípios da razoabilidade e proporcionalidade. DRJ julgou improcedente a impugnação. Fundamento para a manutenção da multa por embaraço à fiscalização, o princípio da responsabilidade objetiva que rege a combinação de penalidades de caráter aduaneiro. De outra banda, a infração em questão tem por base normativa
o artigo 77 da Lei 10.833/2003, que deu nova redação à matriz legal do 3766. Isso aqui para afastar aquela multa de 103, não é a 103. Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual reprisa suas razões, contudo, nada argumenta da aplicação da multa prevista no 646 em substituição àquela combinada. Posso por voto? No caso dos autos, a recorrente permitiu a exportação de mercadoria que se sabia direcionada ao canal vermelho de conferência física pela Receita, previamente ao embarque ao exterior. Portanto, o fato da Infraero haver permitido o embarque e a saída de carga para o exterior, antes da autorização fiscal para tal procedimento, impossibilitou o exercício das atividades essenciais ao controle administrativo e fiscal de mercadoria nos termos da legislação, o que caracteriza indubitavelmente o embaraço à fiscalização apenado com a multa de 5 mil. É só. Então, diante do exposto, o voto para negar provimento ao recurso voluntário. Elcio? Acompanho. Leonardo Andrade? Acompanho. Leonardo Macedo? Acompanho. Pedro? Acompanho. Marcos? Então, Laércio Acompanho. e Márcio. Acompanho, presidente. Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário que se aplica aos itens 428 e 429. 430 agora, para eu descansar a goela. É o Macedo. Três Marias Exportação. Três Marias. Na verdade, tem 1, 2, 3, 4, 5 Marias. Tem 5 Marias. Isso é café. Pessoal, é o seguinte. O 430 e o 431 são iguais. O 432 e o 433 são iguais. E o 434 é diferente. Mas lembra o 430 e o 31. Então, o 430 e o 31, eu vou começar com o 430, que é igual ao 431. Deixa eu abrir aqui, final 07. IPI e manifestação de conformidade, porque a administração indeferiu pedido de ressarcimento de crédito presumido da Lei 9.363 de 96 e, consequentemente, não homologou as compensações vinculadas. Despacho decisório, o pedido foi indeferido em síntese pelo fato de o contribuinte não ter apresentado os documentos solicitados pela fiscalização, notas fiscais indispensáveis para a comprovação da certeza e liquidez. O contribuinte alega que transcorreu, na manifestação de inconformidade, ele alega que transcorreu o período para homologação expressa da Receita Federal e que houve a homologação tácita. E alega também que é ilegal a exação da Receita Federal de negar prazo de entrega de documentos previstos, intimar o contribuinte a apresentar planilhas mensais. E não faz parte da obrigação da documentação obrigatória. As informações solicitadas constam do IRPJ do Siscomex. A DRJ, então, julga improcedente a manifestação, falta de prova, ônus da prova do contribuinte. Posso passar o voto, presidente? Sim. Em apertada síntese, trata processo de indeferimento, pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI. Consta dos autos que o pedido foi indeferido pelo fato da recorrente não ter apresentado os documentos solicitados pela fiscalização, notas fiscais indispensáveis para a comprovação da certeza e liquidez do crédito solicitado. A recorrente alega que os documentos solicitados pela fiscalização para a comprovação do crédito seriam em número exorbitante, que já se encontravam arquivados. Na sequência, requer que seja deferida uma diligência em suas dependências para o acurado exame da documentação. Faz um breve relato acerca de supostas ilegalidades cometidas pela Receita.
No mérito, a recorrente recorda que o crédito presumido do PI é um benefício fiscal destinado a incentivo para exportação. Defende que o prazo para análise tais créditos, contudo, seria aquele previsto para a prescrição constante do decreto 20.910 de 32, cita a jurisprudência do STJ. Em outro giro, alega que para fazer jus ao crédito presumido de PI de benefício bastaria comprovar ser empresa produtora e exportadora, junto à jurisprudência do Poder Judiciário. Ao final, reforça que a pleiteou a dilatação dos prazos, mas que o pleito fora negado. E B, a prescrição subeste do decreto. E que pesem os argumentos da recorrente, entendo que não assiste razão. Ocorre que a recorrente não provou seu direito em sede de manifestação de inconformidade, nem em sede de recurso voluntário. A falta de elementos de prova não permite concluir de forma favorável a realização de diligência no estabelecimento da recorrente. Nenhuma das hipóteses permissivas trazidas pelo decreto 70.235 de 72 para a produção de provas complementares de diligência foi verificada no processo administrativo. O CARF, em outros processos semelhantes, tratando de crédito presumido de PI, já se manifestou contra a obrigatoriedade da recorrente de apresentar elementos de prova. O ônus da prova é da recorrente, sendo infundadas as alegações genéricas, tais como as aqui suscitadas de volumosa documentação de arquivamento. Quanto às alegações de prescrição, constante do decreto, cabe esclarecer que é para protocolizar o pedido de ressarcimento, não para análise parte da fiscalização. Dessa forma, improcedente as alegações de prescrição. Finalmente, conforme as disposições expressas da súmula CARF 2, esse colegiado não é a autoridade competente para analisar questões de legalidade, injustiça ou inconstitucionalidade da legislação. Voto por negar provimento. É isso. Ok. Então, esse vale por 430 e 431. Isso, presidente. Ok. Elcio. Acompanho. Leonardo Andrade. Acompanho. Pedro. Acompanho, presidente. Marcos. Acompanho. Laércio. Acompanho. E Márcio. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Aplica-se ao 430 e 431. Próximo, 432. 432, final 11, igual ao 433. Isso. Nesse, presidente, ele juntou provas e eu concluí que seria prudente uma diligência. Deixa eu ver aqui. Também, pedido de ressarcimento de IPI, crédito presumido. Intimou-se o interessado, quarto trimestre, a empresa tomou ciência e solicitou a dilação do prazo. O contribuinte foi novamente intimado em 2008. O prazo para apresentação do documento expirou, tendo o contribuinte atendido a intimação, as intimações cabal e tempestivamente. Analisou-se o pedido, quanto à receita de exportação, tal, então houve uma análise, ele deu documentos, o total das compras apuradas neste despacho acumulado até o quarto trimestre de 2002, houve somatório das aquisições de matéria-prima, PI, ME, foram excluídas as compras de insumos de pessoas físicas, o contribuinte apresentou todas as notas fiscais referentes às aquisições do mercado interno de matérias-primas, subtraindo o crédito apurado até o quarto trimestre, montante e tal, e houve uma homologação parcial. E ele se insurge. Então, ele se insurge e apresenta manifestação de inconformidade. Alega que, com outros valores grafados nos itens de insumos recorrente através da presente manifestação, pois ocorreram equívocos materiais de conceito. Alega que os valores fixados pela Receita Federal, pela fiscalização para apuração dos insumos, a mesma não considerou as notas fiscais de industrialização por terceiros.
não permitindo que tais documentos fossem relacionados e computados no cálculo presumido. A empresa não possui estabelecimento industrial próprio e exerce suas atividades únicas e exclusivamente por meio de industrialização praticada por terceiros. Quanto aos valores fixados para a determinação da receita, não considerou a Receita Federal o faturamento da matriz de empresa terceiro quarto trimestres. A DRJ julgou improcedente em parte a impugnação e refez os cálculos. Ela, inconformada, então, apresenta recurso voluntário, pedindo a nulidade parcial do acórdão, na parte das glosas em que houve glosa, os créditos presumidos de IPI nas operações de industrialização por encomenda, restabelecendo os créditos. Eis que configurada a preterição do direito de defesa. No mérito, alega que o acordo merece reforma, reconhecendo o direito de crédito presumido do IPI. Caso persistam dúvidas e incertezas, que se admite apenas por tutela, seja o julgamento convertido em diligência. Final, direito à atualização monetária pela taxa Selic. Por fim, em nome da verdade material, pede para juntar documentos posteriores. Posso passar a diligência, presidente? Pode. Inicialmente, cabe relatar que a DRJ reconheceu parte do valor questionado na manifestação de inconformidade. A recorrente, em sede de recurso voluntário, aponta, entretanto, que a DRJ haveria deixado de analisar as notas fiscais emitidas pela empresa Café Solúvel Brasília, Sociedade Anônima. Verifica que a decisão da DRJ não faz, de fato, menção referida à documentação contada pela recorrente. Nesse sentido, entendo como correta a correção feita de diligência para que a DRJ possa se manifestar quanto às notas fiscais das operações de realização por encomenda realizada pela Café Solúvel Brasília S.A., juntadas pela recorrente na manifestação, ele já havia juntado na manifestação de inconformidade. Pela razão assim exposta, eu vou converter o julgamento do recurso em diligência. É isso. Macedo, essas notas fiscais vieram só em manifestação de inconformidade. Já estavam em manifestação de inconformidade, a DRJ não se manifestou, pelo que eu vi do processo, dos autos. Tá, e a manifestação, e essas notas dizem respeito à matéria pela qual poderia definir pelo provimento ou não, é isso? Isso, uma parte do processo, porque ele industrializa por terceiros, e esse seria uma das empresas que faria a industrialização. Tá. Essa Café Solúvel Brasília, então afetaria. Certo. Aí. A situação é que, processual, é que não se converte em diligência para a DRJ, né? Quando há uma omissão da DRJ, seria o caso, se caracterizar um cerceamento de direito de defesa, seria a nulidade da decisão, né? Aí, outros colegas querem se manifestar? De acordo com a sua posição, se tivesse aberto o voto, eu teria iniciado com essa questão também. Mas o voto é seu. Mas o voto é seu. É meu? O voto... Já posso votar? Não, já pode votar, porque ninguém mais levantou a mão para discutir. Voto para anular a decisão da RJ e para que outra seja prolatada, observando-se as razões trazidas em recurso. Tá. Você adequa o Leonardo? Claro. Para simplificar, se for o caso, pede para o Elcio redigir aí agora, ou ajuda dos colegas para redigir. Eu vou dizer, eu só vou proferir a decisão sem me atentar muito à gramática. Então, a proposta é pela parcial provimento para anular a decisão
decisão da DRJ para que outra seja proferida, analisando-se as notas fiscais juntadas em sede de manifestação de inconformidade. Isso mesmo. Leonardo Andrade. Acompanho, presidente. O relator pontuou a falha na decisão recorrida em não analisar essas notas fiscais. O recurso é claro em dizer isso no tópico 31. Então, eu acompanho. Ok. Pedro. Acompanho o doutor Leonardo Macedo. Marcos. Acompanho a divergência. Não é divergência, é o relator. Ele está adequando. Adequar para anular, né? Está adequando. Acompanho o relator. Eu entendo. Ô, Pedro, você votou, Pedro? Sim, eu acompanho o relator. Acompanhou. Laércio. Acompanho o relator. Márcio. Vou acompanhar, porque não há dúvida no direito do crédito, do IPI, mas desconsidera as notas e não se pronuncia, não só se pronunciando sobre as notas entregues, como também qualquer outro documento que se fizesse necessário. Eu estou acompanhando. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, deu-se parcial provimento ao recurso voluntário para anular a decisão da DRJ, para que outra seja proferida, analisando-se as notas fiscais juntadas em sede de manifestação de inconformidade. Decisão essa que se aplica aos itens 432 e 433. Vamos para o próximo, 434. Você acha que é rápido, Leonardo? Se eu não me engano, é muito parecido com o 430 e o 31. Deixa eu só abrir. Tá, porque eu quero liberar o apoio. Então vamos encerrar. Eu achei igual. É igual, né? Exato. Deixa eu só abrir. Deixa eu olhar aqui o finalzinho, mas é igual ao 430 e 31. Deixa eu só, o ônus da prova e ele realmente não é isso, é igual. Mesma matéria, mesmo voto. Isso. Dos dois primeiros lá. Né? Parece até que foi o mesmo relator. Então, a decisão proposta é a mesma, né? Do 430 e 31. Ok. Então, Elcio. Cheguei. Acompanho. Leonardo Andrade. Acompanho. Pedro. Acompanho. Marcos. Acompanho. Laércio. Eu que não vou abrir a divergência, acompanho. Então, ficou para o Márcio. Acompanho. Eu também acompanho por unanimidade de votos. Negou-se provimento ao recurso voluntário. Então, esse é o item 434. Nós vamos encerrar a gravação nesse momento, com o julgamento, finalizando com o julgamento do item 434. Por favor, apoio